Desculpe. Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando o nosso estudo de um livro dos Espíritos. Perdão. Que Jesus nos inspire, nos abençoe mais esta noite. Que um bom amigo espiritual possa nos auxiliar, nos amparar, nos orientar a todos. Só uma pigarrazinha aqui na garganta agora. Boa noite, amiga Loiva Cainop, lá do Rio Grande do Sul. A Lu Poli. Olá, Lu, bem-vinda, viu? Que bom estar aqui também com a gente. Boa noite. Lá da Espanha, olha só. Sejam todos muito bem-vindos. Um abraço a todos aqueles que assistiram esse vídeo em outros dias, né? Deixamos aqui o nosso abraço. Larissa Mello, boa noite, Larissa, bem-vinda. Maraísa Bulgarelli, muito boa noite. Estamos apenas aguardando uns minutinhos para que mais amigos possam conectar aqui conosco. Na semana passada nós estudamos o tópico Poder Oculto, Talismãs, Bênçãos e Maldições, né? Isso foi na semana passada. E hoje nós vamos começar um capítulo novo do livro, que é o capítulo 10, cujo título é Ocupações e Missões dos Espíritos. Olá, Tatiana, que bom, chegando no início aqui do estudo. Bem-vinda, viu, amiga? Um abraço para você. Então, hoje vamos estudar Ocupações e Missões dos Espíritos, tá? Que é o capítulo 10. É o penúltimo capítulo, pessoal, dessa segunda parte do livro. Depois, a semana que vem, creio que a gente encerra essa segunda parte, né? E aí nós vamos adentrar, eu creio que em 2 ou 3 semanas, na terceira parte do livro, que é bastante interessante, que trata sobre as leis morais, tá bom? A Lélia Assi aqui também no Insta. Boa noite, viu, Lélia? Bem-vinda. A Cláudia Laforga também, né? Boa noite, Cláudia. Giselda Fontanese, bem-vinda. Maria Luísa Dias Rocha. Odete Oliveira, que legal. Muito bem-vindos a vocês todos, viu? Uma alegria recebê-los aqui para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo, então, do Livro dos Espíritos. Boa noite, Evani, também aqui no Insta, boa noite, viu? Dizendo, ontem eu fiquei esperando o estudo até me dar conta que era terça. Que legal, tem hora que a gente sai de órbita, né, Evani? É isso aí mesmo. Isso é muito comum, também tô dentro aí. Vamos então iniciando. Nós vamos iniciar, pessoal, pela questão número 558, tá legal? Só vou aguardar um minutinho só, acabei logando um pouquinho mais cedo, só para ver se dá tempo de mais alguém chegar, né? Não perder o início aí. Bom, então, vamos lá para a questão número 558, tá legal? Que Allan Kardec pergunta da seguinte forma: alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? E a resposta que os espíritos superiores dão: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na Terra,
porque não há a fadiga corporal nem as angústias das necessidades. Antes de comentarmos aqui, então, vamos só percebendo aqui que mais amigas foram chegando, né? A Cláudia Almeida, Fátima Rodrigues, Eliane Ferreira Gomes, Azuleide Carvalho, muito boa noite a todos vocês, muito bem-vindas. Arlete Scarilo aqui também, dizendo que está internada, né? Precisa voltar a andar. A gente vai fazendo aí, né, Arlete, uma vibração para você, desejando que os bons espíritos te auxiliem onde você se encontra, que as bênçãos de Deus recaiam sobre você e a todos que estão aí internados, né, se recuperando da saúde. Te desejamos então melhoras, viu, amiga, que você receba as bênçãos do alto. A Divina Arruda aqui também no Insta, muito bem-vindos. Então, pessoal, na questão 558, a pergunta é bem interessante, porque nós sabemos, né, que nós reencarnamos com o propósito principal, né, de nos melhorarmos, que é a tal da reforma íntima, de avançarmos espiritualmente no sentido de conquistarmos virtudes, conhecimento, e nos despojarmos das imperfeições. É um trabalho constante, contínuo, durante as reencarnações. Esse é um dos propósitos prioritários da nossa reencarnação, né? Mas aqui então, na questão 558, Kardec pergunta se além disso, né, os espíritos teriam outra coisa a fazer, né? Então a gente percebe que Allan Kardec faz a pergunta no sentido geral, né? Mas os espíritos respondem focando nos espíritos superiores, naqueles espíritos elevados. Então a gente vai perceber uma resposta específica, né, para os espíritos superiores, mas adiante a gente perceberá tratando também das questões dos mais simples, né? A Luciana no branco aqui também, bem-vinda, Luciana, muito boa noite, viu? Boa noite, Jane Mendonça. Está travando, Luciano? No Insta? Vocês, quem está no Insta, se puder dar um retorno, está com algum problema, pessoal, na transmissão? Bom, enquanto isso, vamos avançando aqui. Perdão, eu estou com... A hora que comecei, isso deu uma pigarra aqui na garganta, está um pouco forçando uma certa tosse aqui, mas não é nada demais, não. Então, eles dizem aqui, né, que os espíritos... Obrigado, Divina, está normal. Pode ser que tenha dado um probleminha aí para a Luciana, né? Tenta sair e voltar, Luciana, às vezes pode ser que resolva, tá? Eles dizem aqui então que os espíritos concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus. Vejam só, dizendo que eles são ministros de Deus, né? Percebam, olha que transcendente isso, que algo, né, maravilhoso saber que existem espíritos que chegam num nível tão alto de evolução espiritual que estão diretamente ligados a Deus, recebendo as suas orientações, o desejo de colocar em prática aquilo que Deus determina, que é a vontade de Deus, ou seja, as leis divinas, né? E dessa forma eles trabalham em nome de Deus para a harmonia do universo. É algo muito grandioso isso, né? E nós chegaremos um dia nessa condição. Então, para a gente perceber como a criação é maravilhosa. Eu falo sempre isso porque nós estamos vivendo num mundo ainda muito atrasado, onde a dor está presente, né? As vicissitudes, os problemas dos mais variados tipos. Mas para a gente perceber que a vida não se resume a isso. A vida é muito mais, nós somos criados para a felicidade verdadeira, que um dia nós a alcançaremos, né? Porque a criação de Deus é maravilhosa. A Luciana dizendo, né, que chegou a travar muito. Que coisa, hein, Luciana? Será que melhorou um pouco agora? E aqui, quando falamos disso, né, a harmonia do universo, desses espíritos tão elevados,
eu me lembro do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que já deixei aqui a orientação para que leiam, né, aqueles que ainda não o fizeram. É um livro muito legal, muito importante, que Emmanuel ditou a Chico Xavier. E nesse livro, ele começa o livro dizendo que existe uma comunidade de espíritos puros, em cujas mãos estão as rédeas, né, diretoras da vida das coletividades planetárias, vejam, ligadas ao sistema solar. Então, assim, no nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros, Jesus é um dos membros, para a gente ter uma ideia, e essa comunidade, né, de espíritos puros trabalham para que haja harmonia no universo. É algo muito grandioso, muito belo, né? Porque esses espíritos estão atuando em todo o universo em nome de Deus. Melhorou um pouquinho, Luciano? Bom, tenta aí, né? Vamos ver se dá certo ainda. Bom, e eles dizem que a vida espírita, né, é uma ocupação contínua. Vejam que interessante. A vida espírita, né, a vida no mundo espiritual, ela é ocupação contínua, mas é um trabalho nada penoso, eles estão dizendo. Porque a gente pode já pensar, puxa, nós vamos desencarnar e vamos continuar trabalhando pesado ainda, né? Não é essa a ideia como trabalho aqui no plano físico, né? O nosso trabalho aqui, como nós estamos, né, temporariamente, né, habitando um corpo físico, né, que é o nosso instrumento de ação aqui no mundo material, esse corpo requer cuidados, tem as necessidades corporais, né? Precisamos de alimentação, da hidratação, do repouso. Então o corpo gera, né, fadiga. Então aqui a gente precisa desses cuidados, e lá não. O espírito desencarnado tem como apenas o perispírito, né, que é o seu corpo, que na verdade é espiritual, muito sutil, mas que não leva nenhum constrangimento ao espírito, ele se desloca facilmente. Então o trabalho no mundo espiritual não é nada penoso como o nosso, né? E eles sentem uma grande alegria por serem úteis aos semelhantes. Os espíritos trabalham constantemente, sem fadigas, né? E conforme o trabalho deles é auxiliar outros. Então é algo muito prazeroso, quando a gente está numa evolução maior, conseguir ajudar os outros que mais necessitam, né? É um alimento para a alma isso, na verdade. Então esse trabalho desses espíritos elevados é algo que os alimentam, né, espiritualmente. É algo prazeroso, eles se sentem úteis aos semelhantes, né? Então é muito belo, eles não se cansam dessa atividade, né, que não tem os desgastes, como aqui, por exemplo, a gente às vezes tem um emprego, que tem os problemas, né, com aqueles que gerenciam, ou com aqueles que são os proprietários de qualquer lugar que seja. Às vezes a gente tem lá os problemas, né, de relacionamento, às vezes a gente tem a preocupação de não perder o emprego. Então é todo um estresse envolvendo o trabalho aqui na Terra. Mas lá não, lá é um trabalho prazeroso. Mas a gente ainda vai ver nas questões seguintes, né, falando sobre espíritos numa condição menos evoluída aí, tá bom? Deixa eu me ver aqui só, mais amigos foram chegando, né? Muito boa noite a todos, viu? A Eni Machado, que legal, Zilma Siqueira, lá do Rio Grande do Sul, Marilena Liporini, Silvia Guerra, a Ju Santos, a Arlete, né, dizendo que estou com paraplegia, estou internado, muitas dores no braço esquerdo, mas tenho fé que isto vai mudar. Isso mesmo, Arlete, mantenha, né, sempre pensamentos positivos, de fé em Deus, que a gente passa, né, Arlete, por vicissitudes, por provas, por expiações aqui neste planeta, mas que a gente não perca o ânimo, né, a alegria pela vida, a fé em Deus, mesmo diante desses problemas. Boa noite, Cristina Caon, aqui também no Instagram, né? Neuza Marquisola, a Zuleide Carvalho. Então, tem algumas pessoas dizendo aí que tem travado, né? Aqui para mim, pessoal, a velocidade deu uma velocidade boa de transmissão. Aqui para mim está normal.
Não sei se alguém mais quiser dizer aí se está travando, mas para mim aqui não parece que está travando não. Obrigado, Lu. A Lu dizendo que no Face não está travando. Às vezes é um problema de alguém, né, individualmente aí. Obrigado pelo retorno, viu? Bom, vamos para mais uma questão. Se quiserem, vocês vão registrando aí comentários de vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida. Na pergunta 559, o Kardec pergunta assim: o Face está normal, Ana Lúcia? Obrigado, viu, Giselda? Obrigado pelo retorno. Então, no Insta também, né? A Divina, Ivani, dizendo que está em ordem. A Loiva travou, mas já voltou. Acho que está meio instável, né? Não está muito 100%, né? Ixi, a Luciana aqui no Insta que está complicado, né? Ah, tá, é que ela está no Canadá, talvez seja esse o problema. Pode ser, né, Luciana? Apesar que tem outra amiga aqui fora do Brasil também, que no Face, que está normal. Se você quiser tentar pelo Face, é Paulo Eduardo Sampaio, a minha página do Face. Pode ser que lá esteja melhor, se você quiser tentar, tá bom? Obrigado, Lourdes, pelo retorno aí. Algumas pessoas dizendo, né, que tem travado. Está instável, mas pessoal, vamos ter que tocar desse jeito, porque para mim aqui está normal, tá? Não travou nenhuma vez que eu tivesse percebido aqui. Mas vamos tentar continuar então. Deixa eu ver só um detalhe aqui, por favor. Bom, na pergunta 559, Kardec diz assim: também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos, porque ele tinha perguntado antes, né, de forma geral, os espíritos responderam sobre os superiores, agora ele quer saber sobre os inferiores ou imperfeitos. Entendi, Luciana, não tem no Face, né? Mas obrigado aí pela teu retorno, pela tua persistência. Tomara que dê certo, viu, amiga? Bom, então eles respondem: todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Vejam que sempre respostas muito inteligentes, né, dadas pelos espíritos superiores. Obrigado, Jane, pelo retorno. Então aqui eles estão deixando claro que todos os espíritos têm deveres a cumprir. Isso é muito legal. Vejam só, é como assim a gente pudesse dizer: Deus conta com todos nós, né? Deus conta com todos os seus filhos para que a harmonia do universo aconteça, para que tudo transcorra da melhor forma possível. Então cada espírito está atuando de acordo com o seu grau de evolução. Isso é que é legal, né? Por isso que eles deram o exemplo do edifício, que tanto o servente de pedreiro quanto aquele que planejou a obra, né, o arquiteto ou o engenheiro, todos eles estão realizando função útil, né? Então cada um contribui na condição que possui, mas Deus conta com todos nós. Isso que é legal, porque não sei se vocês vão se recordar, mas nós já estudamos aí nos capítulos anteriores, né, ou nos itens anteriores, que até os animais mais ínfimos, né, os seres mais ínfimos da criação, contribuem inconscientemente ou instintivamente para a obra, né, da natureza, da criação. Então isso é muito legal, porque Deus conta com todos. Nós estamos nos melhorando aqui encarnados, mas de uma forma ou de outra nós estamos contribuindo com a nossa possibilidade, né, para que haja progresso. Existe uma lei que nós vamos estudar, que é a lei de progresso, né? Tudo progride, tudo evolui na criação. O planeta avança, a humanidade avança, estamos nesse processo contínuo de crescimento, de aperfeiçoamento, né? Até o dia que nós nos tornarmos espíritos puros, né,
E aí então entraremos em comunhão com Deus, com o Pai, com o Criador. Então, creio que nessa pergunta aí deixa claro que todos, né, temos tarefas, né, temos ocupações a realizar, né? Lembrando, né, meus amigos e amigas, eu não leio todas as questões, tá? Se alguém acompanha com o livro, às vezes percebe que eu pulo uma ou outra, porque eu volto a repetir, eu procuro ler algumas questões de cada tópico. Eu busco, assim, tentar pegar aquelas mais relevantes para dar a ideia do assunto que está sendo tratado, né? Para não ficar um estudo muito longo, muito cansativo. Então, esse tópico de hoje, por exemplo, eu selecionei aí umas 7 questões, né, para a gente dar uma ideia do assunto. E no comentário, às vezes eu já falo alguma coisa que se refere a alguma outra questão que não foi lida, tá bom? Mas se alguém estiver com o livro e quiser perguntar de alguma pergunta que eu não a fiz, né, fique à vontade, não tem problema. Então nós vamos assim para 563, tá bom? Que diz o seguinte: são incessantes as ocupações dos espíritos? E eles respondem: incessantes, sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo pela consciência que tem de ser úteis. A pergunta, então, é bastante importante, né? Para nós não querermos comparar a atividade do espírito desencarnado com as nossas ocupações aqui na matéria, né? Não dá para a gente estabelecer um comparativo aí, né? Os espíritos, por exemplo, eles estão dizendo que eles estão sempre ativos, né? Mas não quer dizer isso, que isso seja uma atividade atrás da outra. Não é que eles estão só realizando atividades, porque eles dizem aqui, sempre ativos são os seus pensamentos. E nós nos lembrando da questão, lembrando não, nós vamos chegar ainda, eu estou confuso aqui. A questão 675, que trataremos dela em mais algum tempo à frente, né, que está lá na terceira parte do livro, diz na questão 675 que toda ocupação útil é um trabalho. Isso é legal, uma definição de trabalho. Eles dizem trabalho é toda ocupação útil. Então vejam, nós aqui estudando a doutrina espírita estamos trabalhando, para a gente ter uma ideia. Todos nós, não eu que estou falando, vocês também. Porque vocês estão ocupados utilmente. Porque tudo aquilo que gera alguma utilidade para nós ou para o outro é um trabalho. Então nós estamos aproveitando esse tempo livre aqui, estamos trabalhando, estudando a doutrina, né? Que mais aqui? Então eles dizem, né, os espíritos estão sempre ativos os seus pensamentos. Então eles planejam, né? Eles se instruem, eles orientam, eles consolam. Às vezes eles não estão se deslocando constantemente de um lugar para outro, mas eles podem estar trabalhando pelo pensamento, né? Então o pensamento de um espírito desencarnado é sempre ativo, o nosso também. A gente não para de pensar. Isso é interessante, porque mesmo durante o sono, você pode dizer assim, mas na hora do sono o pensamento para. Não. Durante o sono, o cérebro e o corpo entram no estado de repouso, né? Mas o espírito, que não é o cérebro físico, desloca-se, sai do corpo, né, num processo aí de desdobramento, que é o termo usado na doutrina espírita, ou projeção astral, usado em outras frentes aí espiritualistas, né? Então a gente se desliga do corpo e a mente está no espírito. O cérebro físico está em repouso, mas o espírito continua pensando, né? Então a gente não para de pensar. Nesse sentido, a ocupação é constante, né? Mas lembrando sempre que são atividades prazerosas, aquela consciência que eles têm de serem úteis, né? Jane, deu uma travadinha também, né? Bom, tudo bem até aí, pessoal?
Oi, Célia Oliveira, bem-vinda, boa noite, viu? Nós vamos avançando aqui, tá, pessoal? Se quiserem comentar alguma coisa, perguntarem, fica à vontade. Falo sempre, mesmo que eu vou avançando aqui, mas fico de olho aqui no retorno de vocês, tá? Na questão número 569, Kardec diz assim: em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Vamos só recordar, espíritos errantes, o termo, né, errantes, é para designar aqueles espíritos que se encontram desencarnados, estão na erraticidade, ou seja, estão no mundo espiritual, preparando-se para reencarnar. Todo espírito que está no mundo espiritual, preparando para reencarnar, é chamado de espírito errante. Foi o termo que foi escolhido aí por Kardec para designar esses espíritos, né? Escolhido por Kardec ou pelos próprios espíritos, né? Então, voltando, em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? São tão variadas que impossível fora descrevê-las. Muitas há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não vos é dado penetrar-lhe todos os desígnios. Veja que interessante, né? Eles estão dizendo que é impossível descrever todas as atividades do Espírito. São muitas, né? Inúmeras. E eles dizem ainda que nós nem podemos compreender todas. Vejam que nós recebemos pela mediunidade de Chico e de tantos outros médios aí respeitáveis, né? Importantes na doutrina, recebemos informações do mundo espiritual muito preciosas, muito detalhadas. Quando a gente lê a obra de André Luiz, por exemplo, falando de nosso lar, da vida no mundo espiritual, nós percebemos muitas atividades dos espíritos, né? Mas eles dizem aqui que não conseguiremos compreender todas. Então existem atividades que nós nem imaginamos que eles realizam. Para a gente ter uma ideia da atividade incessante, né, no mundo espiritual. Oi, Sandra Alck, boa noite. Então, vamos pensar aqui algumas que nós recebemos informação, né, pela obra de André Luiz e de outros espíritos. Vamos pensar em algumas missões aqui que nós conhecemos dos espíritos desencarnados. Alguns deles são responsáveis, vamos começar pelo topo, né? São responsáveis por um planeta, como Jesus. É uma missão. Jesus é um espírito crístico, governador espiritual do planeta Terra, assim como tem outros Cristos para cada planeta do universo. Então é uma missão transcendente, né? Uma missão de alta elevação. Mas existem espíritos responsáveis por um país, como nós temos aqui o anjo Ismael, responsável pelo Brasil, espíritos responsáveis por uma cidade, né? Nós sabemos que tem as missões dos anjos da guarda, que cada um deles cuida de um encarnado, uma missão de acompanhar a pessoa durante a existência, é uma missão, é uma ocupação. Sabemos também dos guias espirituais, que acompanham os médios durante uma tarefa mediúnica, guias espirituais de uma casa espírita, né? De uma igreja, de um templo evangélico, eles estão trabalhando em toda parte. Nós sabemos dos espíritos que atuam nas equipes socorristas, que visitam as regiões de umbral, né, para resgatar, auxiliar espíritos ainda em condições, né, inferiores. Existem espíritos que trabalham durante a noite para auxiliar enfermos agonizantes aqui encarnados. Nós sabemos que tem espíritos que trabalham no processo reencarnatório, preparando a reencarnação, acompanhando todo o período da gestação e até após o nascimento. Tem espíritos que cuidam, ao contrário, dos desencarnantes para acolhê-los, né, de retorno ao mundo espiritual. Tem trabalhadores na colônia espiritual nas mais variadas ordens. Então, assim, olha só para a gente ter uma ideia de algumas tarefas que nós temos consciência, nós sabemos, aprendemos pela orientação espiritual. Mas para ver que existe muito mais, né? Muito mais além disso.
Então, para a gente perceber quantas missões existem, né, no mundo dos desencarnados. E na questão número 573, Allan Kardec diz assim: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Kardec vai buscando todas as orientações. Ele tratou então das missões dos desencarnados e agora ele quer saber dos encarnados. Quais as missões nossas que aqui estamos, né, no planeta Terra ou em outros planetas encarnados? E eles dizem: em instruir os homens, né, ser humano, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições, por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que a governa, ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Vejam que resposta bonita, né? Consoladora. A Divina dizendo aqui: quando alguém morre, as pessoas falam que descansou. Né, Divina? Essa fala aí não é muito coerente, né? Com a doutrina espírita a gente vai aprendendo que o fato de desencarnar não quer dizer que se livrou de todos os problemas, que vai entrar num repouso, que vai ficar naquela chamada paz, né? Não é bem assim. Nós sabemos que cada um desencarna numa condição, pode enfrentar situações até difíceis, purgatoriais, em regiões umbralinas, né? Mas que esse descansou é no sentido de, eu imagino assim, pode ter se libertado de uma doença, né, das vicissitudes da vida material, mas passa a viver uma nova realidade, que pode ser boa ou não muito boa, dependendo de como viveu a vida aqui na Terra, né? Olá, Adriane Carnop Marques, boa noite, bem-vinda. Então, falando dos encarnados, né? As missões que nós aqui podemos ter. Olha que frase importante eles falaram, né? O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Eu acho muito legal isso, porque aqui na Terra, às vezes a gente atribui uma importância para aqueles que têm postos mais em destaque, né? Muitas vezes, infelizmente, pessoas desconsideram aqueles com tarefas simples, né? Não, às vezes não são nem percebidos, não tem muita consideração com eles, porque a pessoa aqui estende tapetes vermelhos para aqueles, né, de alta relevância na sociedade, e os mais simples ficam esquecidos. Então os Espíritos estão dizendo aqui que não importa o tipo de trabalho, né? Todos têm uma tarefa, uma missão a desempenhar, e pode desempenhar melhor, não está de acordo com o grau de dificuldade da tarefa ou de importância da tarefa, mas é quanto de amor que se realiza o trabalho, como que se realiza esse trabalho. Então aquela pessoa com uma tarefa humilde, simples perante as convenções sociais, né, pode estar desempenhando muito melhor do que um presidente da república, do que um governador, do que um professor que instrui, porque depende como que ele realiza essa tarefa, né? E a gente percebe aqui então mais uma vez a utilidade de todos. Para Deus todos somos importantes, cada um está realizando aquilo que lhe compete. A gente não pode confundir isso. Como eu digo sempre, nós estamos num planeta vivendo com pessoas em diferentes níveis evolutivos. Então tem espíritos encarnados aqui que ainda são espíritos, vamos dizer, novos, né, entre aspas, espíritos com menos tempo de criação do que outros. Então são espíritos mais simples, que vão desempenhar tarefas mais simples, mas tudo de acordo com as possibilidades, né? Mas esses que hoje realizam missões menores, no futuro
desempenharão também tarefas maiores, porque eles vão avançar e a cada nova reencarnação as tarefas vão se renovando de acordo com o potencial de cada um, né? Que mais aqui? Interessante que eles falam aqui também, né? Ao mesmo tempo que o espírito se depura aqui encarnado, ou seja, que ele se melhora através da reencarnação, né? Porque a gente vai passando pelas provas, pelas experiências da vida, a gente está progredindo. Se a gente aproveitar bem o tempo, as oportunidades que surgem, se a gente enfrentar bem as situações que a vida nos apresenta, nós podemos avançar. Então, ao mesmo tempo que a gente se depura, nós contribuímos para a harmonia do universo, para o trabalho que nos compete, né, nessa obra aí da criação. Então, todos nós temos uma missão, mas vamos falar um pouco mais à frente, né, para diferenciar esse tipo aí de missão. A Jane dizendo aqui, o retorno à pátria espiritual é o momento de colhermos o que plantamos, né, enquanto encarnados. Justamente, ali a colheita, né, Jane? Então aqui hoje nós estamos semeando. A gente planta o que nós quisermos. Deus nos permite escolher aquilo que queremos plantar, né, semear. Agora, vai chegar um dia que nós vamos precisar colher, né? E essa colheita é daquilo que plantamos. Nós não vamos querer colher algo diferente daquilo que nós plantamos. A ideia é bem simples, mas é essa ideia, né? Colher aquilo que semeou. A Ivani dizendo, ainda bem que a doutrina espírita, para nos ajudar a lidar com pessoas difíceis, né? Algumas são muito injustas. Ivani, a doutrina nos ajuda muito mesmo, né? Porque eu vejo assim, pessoal, é um desafio para nós. Se a gente compreendeu bem a doutrina espírita, nós vamos perceber que quanto mais nós conseguirmos tolerar, perdoar, compreender o outro, nós estamos crescendo espiritualmente. O nosso desafio é esse. Porque se nós não fizermos nada de diferente, de que está valendo, né, a orientação da doutrina espírita? É para que a gente consiga avançar, para que a gente consiga se tornar alguém melhor, alguém mais moralizado, né? Luciana dizendo, uma doutrina maravilhosa, e né? Eu que fui católico um bom tempo da minha vida, gostava da religião católica, me dedicava também, mas quando conheci a doutrina espírita, para mim foi assim, um diferencial, né? Um divisor de águas, aí encontrei aquilo que parecia que eu buscava, né? Como deve ter acontecido com muitos de vocês. E para mim, assim, a doutrina é tudo mesmo na vida, né? É a base para tudo. Então aqui na pergunta, né? A Loiva dizendo, né, a lei do progresso, aqui tudo e todos estamos sujeitos, né? Isso. Nós vamos estudar em breve aí as leis morais, e uma delas é a lei do progresso. Tudo progride, tudo avança, né? Deus criou assim. Por mais que a gente queira retardar o progresso, a gente chega uma hora que algo nos movimenta, né, para que a gente avance. Ninguém vai ficar estacionário por muito tempo. Luiz Otávio dizendo, tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Fala de Paulo, né, Luiz Otávio? Obrigado aí pela tua participação, porque essa fala de Paulo é muito interessante, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Ou seja, é a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio. Tudo que a gente quiser fazer aqui, a gente pode, né? Mas será que me convém? Será que qualquer coisa que eu quiser fazer vai me dar um bom retorno? Isso é para se pensar, né? O nosso amigo Laudemir Moreno, bem-vindo, Lau. Boa noite para você também, viu? Então, o que mais aqui? Então vamos imaginar o que eles falaram, algumas missões aqui dos encarnados, né? Instruir as pessoas, eles disseram. Aqui a gente pode pensar que não são apenas os professores que instruem, né? Qualquer pessoa que tenha um conhecimento sobre algo, sobre determinada matéria, e que compartilhe esse conhecimento, né? Que divida com outros esse conhecimento, está ajudando a instruir, né? Mesmo que não seja um professor. Eles dizem que também auxiliar o progresso, transmitir bons valores, né?
uma forma de educação, lembrando que a educação não é só para crianças, né? Adultos também continuam sendo educados, porque nós estamos num processo contínuo de aprendizado, né? Carol Belisário aqui também, boa noite, Carol, aqui no Insta, bem-vinda. Melhorar as instituições, ou seja, quanto que as instituições terrestres precisam ainda progredir, né? Porque no mundo melhor, as instituições terão que estar alinhadas com a lei do Cristo, com a lei de Deus melhor, né? Com a lei do amor. Então, se as instituições ainda não vivem com justiça, com fraternidade, tem muito que avançar. E muitas pessoas muitos espíritos podem reencarnar com a tarefa de melhorar as instituições, né? A Ivani dizendo aqui também, rodou aqui, desculpa. Eu com 25 anos nem queria viver, mas quando conheci a doutrina, voltei a viver. As provas continuam, mas tem um outro entendimento e nova esperança. É isso aí, Ivani, legal, um depoimento importante aí, né? Que a doutrina nos modifica mesmo, né? A Vera dizendo, essa pandemia está nos ensinando e permitindo progresso, né? Justamente, é isso mesmo, Vera. A pandemia nos abriu novas oportunidades, né? Para que a gente tire lições dessa dificuldade que enfrentamos momentaneamente. A gente pode crescer nessa época de provas duras, né? De expiações aí coletivas. A gente pode avançar, né? Desenvolver outros valores, passar a ter uma visão melhor de todos, né? Começar a enxergar mais a necessidade do outro. Aqui também poderíamos pensar nas missões dos encarnados, a maternidade e a paternidade. Olha que missão importante, né? Aquele que cuida de um filho, um educador, mesmo que não seja o pai ou a mãe, não sejam biológicos, né? Mas que cuidam desses seres, das crianças. É uma missão importantíssima que nós vamos prestar contas um dia. Então, para a gente não descuidar, né, dessas missões tão importantes que temos. E na religião, padres, pastores, médios. Então a gente vai percebendo missões em vários níveis, né, para nós encarnados. Tudo bem? Vamos ver aqui se tem alguma colocação. Boa noite, Lu Rocha. A Denise e Mariano dizendo, inclusive continuaremos a estudar quando voltarmos à nossa casa. Bem lembrado, Denise, é isso mesmo. O estudo é contínuo, né? E eu creio que a gente aprende muito mais lá, né? Livre do corpo, a gente tem uma facilidade maior de aprendizado, de estudo, né? De preparação, muito legal, bem lembrado. A Silvia Guerra dizendo, só comecei a entender verdadeiramente os ensinamentos do Mestre Jesus depois que conheci a doutrina espírita. Legal, viu, Silvia? Realmente a doutrina espírita projeta luz, né, no ensino do Cristo. A doutrina espírita nos explica de forma muito racional, sensata, aqueles ensinos que Jesus deixou de forma ali, muitas vezes, né, metafórica, nas parábolas, mas que tem que buscar um entendimento mais profundo, né? A Zuleide dizendo, na doutrina espírita encontrei respostas para as minhas dúvidas e até para o que não consegui entender. Legal. O Luiz Otávio dizendo que a internet está ruim, infelizmente travando. Luiz Otávio, algumas pessoas reclamaram no início mesmo, viu? A gente está tentando levar aqui, mas parece que está com uma certa instabilidade mesmo, infelizmente. Aqui para mim não mostrou nenhum travamento, para mim o sinal está até bom, mas eu acho que está acontecendo isso mesmo, né? Oi Lara, boa noite, viu? Bem-vinda. A Luciana, né? Dizendo aqui, não é... tá, coloquei acertando o nome, né? Lucrando com as palavras do querido irmão Paulo. Aproveitou, já deixa aí, né, Luciana? Legal, bela colocação. Bom, pessoal, o que mais? Vamos agora para 575. Nós temos mais duas questões que dá para ver ainda, se o tempo permitir, né? A Vera dizendo aqui, só entendi o valor da família após estudar a doutrina. Tá vendo quantos depoimentos de vocês, né? Mostrando a importância do conhecimento espírita. Então, pessoal, eu falo isso, eu acho que a gente nunca é demais repetir, né? Eu acho que um dos objetivos nossos de vida deveria ser estudar a fundo a doutrina espírita.
Não só a doutrina, né? Tudo aquilo que edifica, mas a doutrina espírita é muito importante. Quanto mais a gente aprofunda no conhecimento, a gente vai se libertando, né? Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. A gente se liberta de crenças errôneas, a gente se liberta de muitas culpas, a gente compreende a nossa tarefa aqui encarnados, a gente vai tendo uma visão melhor da lei divina. Então é muito importante estudarmos, né, a doutrina espírita com dedicação, com um projeto mesmo de vida, né, que a gente coloque aí na nossa pauta de prioridades, né, esse estudo. Boa noite, Anderson, bem-vindo. Bom, na 575, já me dizendo que voltou a travar, mas a gente tem que, vamos tentar levar assim, pessoal, não vai dar para querer fazer alguma coisa nessa altura, né, já estamos quase encerrando. Na 575 diz assim: as ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia a que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Porque Kardec está aqui, então, tentando compreender melhor. Ele quer fazer uma distinção entre uma tarefa e uma missão, né? E aí ele está perguntando como se pode reconhecer que uma pessoa tem uma missão, né? Será que aquilo que a pessoa tem é uma tarefa ou é uma missão? Ivani dizendo: com certeza meu sonho é trabalhar na casa espírita. Isso aí, Ivani, mas não fique só no sonho, se ofereça, né? Aproveite a oportunidade. A casa espírita oferece trabalho para todos nós, de uma forma ou de outra, né? Então eles respondem aqui: pelas grandes coisas que opera, para a gente reconhecer aquele missionário, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Então aqui nós começamos a perceber uma diferença, né? Porque o Allan Kardec, ele usa a palavra missão, a gente vai ler na obra de Kardec e vai percebendo. A gente precisa entender que nem sempre a palavra missão se refere a uma coisa só. Ele está colocando aqui uma missão que é no sentido específico do termo, aquela missão de missionários mesmo, né? Aqueles espíritos que reencarnam ou encarnam para ajudar o progresso da humanidade, né? Para proporcionar benefício a muitas pessoas, ajuda uma coletividade. Então a missão, no sentido específico do termo, são esses missionários, né? Divina, lembrando aqui de Valdo Franco. Sim, um exemplo aí de um missionário, Chico Xavier, né? Um Francisco de Assis, um Gandhi, um Buda, assim, muitos missionários, aqueles que vêm com uma tarefa mais geral, né? Abrangente, que abrange uma coletividade. Então esses são missionários. Mas Allan Kardec usa também a palavra missão, ou os espíritos usam, né? Num sentido mais geral, que se refere mais aí a tarefas, né? Que somos nós, espíritos ainda numa evolução menor, que temos essas missões pequenas, de atuar junto à família, de atuar junto a um pequeno grupo de pessoas, né? Essa tarefa de nos melhorarmos e fazermos aquilo que está ao nosso alcance. Então a gente precisa sempre ter essa ideia de que missão, ela pode ser vista no sentido específico do termo, para designar os grandes missionários, ou a missão pode ser entendida também uma missão mais geral de todos nós, no sentido menor, no sentido mais de uma tarefa, né? A Vera dizendo aqui no Insta, né, as tarefas são missões, que os mais beneficiados somos nós. Isso mesmo, Vera, legal. Porque se a gente desempenha bem, né, Vera, as nossas tarefas, mesmo que pequenas, estamos nos habilitando a tarefas maiores. Então, tem até uma fala lá no Evangelho, né, foste fiel no pouco, te confiarei algo maior. Então, quando a gente vem para uma reencarnação, temos uma tarefa pequena, vamos dizer. Sempre na nossa tarefa está o nosso melhoramento, né, a nossa reforma íntima. Isso é prioridade. Além dessa, a gente pode ter uma tarefa de ser pai, de ser mãe,
de atuar junto à família, de alguma forma, de trabalhar na casa espírita, na igreja, no templo evangélico. Então, assim, nós temos tarefas, né, pequenas, um professor que instrui. Então, são tarefas, né, são missões também. E se a gente desempenha bem essa tarefa que nos cabe hoje realizar, quando reencarnarmos, podemos retornar com uma tarefa maior. E assim vai, progressivamente, né, tudo evolui. Então, se a gente deseja, por exemplo, a gente vê alguém que a gente se inspira. Vamos dar um exemplo. Quem não ficou admirado com a tarefa do Chico, por exemplo, né? Um médium o maior médium do mundo chegou a ser considerado, né? Então, se alguém gostaria de ser um médium como Chico, precisamos começar, né? Esse médium precisa trabalhar desde já, devagarzinho, realizando aquilo que está ao seu alcance. Depois de algumas reencarnações, né? Não uma só, nem duas, mas algumas reencarnações trabalhando na mediunidade, essa pessoa vai chegar um dia que vai estar no nível do Chico Xavier também. Então, dando um exemplo só, né? Assim com outras coisas também. Se nós vemos alguém que nós admiramos, gostaríamos de ser como essa pessoa, precisamos começar a fazer o que está ao nosso alcance. Estudar para nos aprimorarmos, tentarmos colocar em prática aquilo que já conseguimos fazer, para que nas futuras reencarnações a gente possa já vir numa condição melhor, né? Com possibilidades maiores, desempenhando uma tarefa maior. Então essa visão, né, meus amigos, nós temos que ter essa visão de espírito imortal. Nós não podemos ter a visão estreita de uma existência terrestre de 80, 90, 100 anos. Por exemplo, alguém idoso pode pensar, eu já estou no fim da vida, não adianta aprender nada agora. É um erro essa fala, claro que adianta. O idoso que aprender a estudar, mesmo na idade mais avançada, ele está armazenando conhecimento para carregar consigo, como espírito que é, para futuras reencarnações. Então não tem data para se trabalhar, para se estudar, para se preparar. Qualquer tempo é tempo, né? Basta que a gente tenha esse interesse, essa boa vontade. Bom, ficou só mais uma questão aqui, acho que dá para a gente concluir, que é a pergunta número 578. Legal você. 578 diz assim: poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Veja que pergunta interessante, né? Um espírito, então, encarna, pode ser uma tarefa mais, né, importante para realizar, uma missão mesmo, e Allan Kardec quer saber, será que esse espírito pode falir, mesmo que ele seja um espírito avançado, elevado espiritualmente? E a resposta, sim, se não for um espírito superior. E a 578A, que consequências lhe advirão da sua falência? E a resposta, terá que retomar a tarefa. Essa a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Então, para a gente detalhar essa resposta, enquanto eu preparava esse estudo aqui, eu me lembrei que já tinha visto certa vez na Revista Espírita, de fevereiro do ano de 1868, tá? A Revista Espírita, aquelas que Kardec escrevia mensalmente, né? E lançou durante, acho que 12 anos, se não me engano. Essas revistas espírita, Kardec comunicava ali com os assinantes, né, com as pessoas, apresentava assuntos, mensagens dos espíritos. E nessa revista, São Luís vai nos dizer que os Messias, né, ou os Cristos, quando chegam num ponto de tamanha elevação espiritual, se tornam infalíveis. Olha que legal isso. Jesus, por exemplo, quando Jesus veio na missão sublime aqui entre nós, Jesus não poderia falhar. Não é porque Deus não deixaria ele falhar, mas é porque ele já havia conquistado uma tamanha evolução que ele não mais falharia, não mais faliria na sua missão, né?
Então, quando os espíritos respondem aqui com o espírito superior, nesse sentido de um espírito de alta elevação, um espírito que atingiu o nível de Jesus não é mais sujeito a falir na missão, né? Eles vão sempre ter bom êxito. Mas a gente sabe por relatos de espíritos que têm uma alta evolução, mas que falham, né? Vamos lembrar um exemplo que Emmanuel cita no livro A Caminho da Luz. Já citei aqui outra vez sobre esse livro, que eu acho importantíssimo conhecer. Emmanuel nos fala de Maomé. Maomé foi um enviado do Cristo, um missionário, né? Maomé deixou o islamismo, como nós sabemos. Então, o islamismo é uma doutrina que contém muita semelhança com a doutrina cristã, mensagem, né, orientações realmente verdadeiras, né, coerentes, que auxiliou muitos. Mas Emmanuel diz que Maomé não completou totalmente a sua missão. Vamos dizer que ele falhou parcialmente, porque lá na mensagem que deixou, na doutrina que deixou, pode-se interpretar, às vezes erroneamente, como se tivesse entrelinhas que levaram alguns, né, a usar da violência, né, como a gente infelizmente tomou notícia, né, daqueles adeptos, mas pessoas que confundiram a mensagem, né, do islamismo, que acabaram agindo, né, de forma muito equivocada. Então Emmanuel nos diz que Maomé não foi totalmente bem sucedido na sua missão, vamos dizer. Que Maomé trouxe sim uma tarefa importante, mas que não a realizou na sua totalidade, para a gente perceber que existem espíritos que ainda falham na missão, mesmo que parcialmente, né? Com exceção então dos espíritos puros, conforme nos dizem lá na Revista Espírita, né? Que os espíritos puros, esses que chegaram no mais alto nível da evolução espiritual, esses não estão mais sujeitos, né, a falir na missão. E eles dizem aqui, né, que se falham, eles precisam retomar a missão, né, e sofrem as consequências do mal que haja causado. Bom, assim a gente encerra aqui, pessoal, esse tópico aí, né, das ocupações e missões dos espíritos. Na próxima semana nós vamos começar o último capítulo dessa segunda parte do livro, que são os 3 reinos, tá? É um tópico bem interessante também, antes da gente entrar na terceira parte do livro, que trata das leis morais. A Arlete colocou aqui, né? Simão Pedro perguntou a Jesus por que não curava todas as pessoas. Aí aprendi na lição, como exemplo divisor de água, ele disse a Simão Pedro: Simão, vou curar 100 pessoas. E curou, vieram pessoas de todo mundo, não agradeceram a Jesus, todos estavam ocupados. Peraí que rodou aqui. Sobre divisor, por exemplo, as pessoas que só querem a cura e não aparecem mais, as pessoas falham na missão. Acho que deu para entender aqui, né, a fala da nossa amiga Arlete, né? Porque realmente tem episódios que mostram que Jesus curou 10 leprosos, por exemplo, e um só voltou para agradecer, para, né, ser grato a Jesus. Então a gente percebe, né, nas diferenças entre as pessoas aí, né, Arlete? Aqueles que têm um merecimento maior, que têm uma gratidão, que já compreenderam, né? E outros que ainda não. A Luciana dizendo aqui, muito obrigado pela inspiração e ensinamentos. Que isso, eu que agradeço, Luciana. Obrigado pela tua persistência, né, de continuar aqui conosco, apesar dos travamentos. Legal, viu? Bom, a nossa amiga Rafa Souza aqui também. Quem mais? Chegou atrasado, fica tranquilo, Rafa. Paulinho Malerba, muito boa a explanação, com exemplos que nos ajudam a refletir e entender melhor. Obrigado, Paulinho. Um abraço, viu, meu amigo? A Sandra Moura Andrade também. Pessoal, deixo aqui mais um convite hoje para vocês. No próximo domingo, vou realizar mais uma palestra aqui no centro aqui de Bebedouro, do Calvário ao Céu.
Vamos tratar do tema o propósito da vida, que eu acho que é um tema também interessante, né? Fica o convite aí para aqueles que quiserem, né, de Bebedouro comparecer ao Casa Espírita, ou vocês que estão em outras localidades, vai ser transmitido também pelo Face. Fica mais uma oportunidade aí para refletirmos juntos. A Cristina Caon dizendo aqui, né? Boa noite, Paulo, devagarzinho estou aprendendo o ensinamento da doutrina. Legal, Cristina, que bom. Deus te abençoe e te ilumine aí para que continue na sua busca, né? Pessoal, agradeço muito a presença de vocês, viu? O que mais aqui? Deixa eu ver, a Silvia Guerra dizendo no livro Os Mensageiros, André Luiz relata a experiência de espíritos que falharam em suas missões. Legal, Silvia, bem lembrado aí também, viu? Fica a dica aí, né? Quem quiser ver mais sobre o assunto, lá no livro, então, Os Mensageiros. Isso mesmo. Ele fala dos médios, né, dos doutrinadores, aqueles que vão apresentando relatos, né, do seu fracasso, né, infelizmente, na tarefa que assumiram quando vieram para a reencarnação. Pessoal, muito obrigado, então, mais uma vez. Jesus abençoe nossos lares, né, que fiquemos na paz de Deus, que tenhamos todos um bom restante de semana aí, né, que Deus nos abençoe a todos, que a gente consiga persistir, seguir sempre com alegria, com bom ânimo, né? Eu penso sempre que a gente não pode se deixar abater por causa dos problemas, por causa das vicissitudes. A nossa vida é um desafio, né, constante, mas graças, como vocês mesmos colocaram, a doutrina espírita, nós temos uma doutrina consoladora, uma doutrina que nos ilumina, que nos orienta, nos ajuda a ter assim uma maior fé em Deus, nessa confiança no Pai, né? Então, o Eugênio vai estar lá, né, Divina? Que bom, o Eugênio está sempre lá, né? Então, eu creio que a gente tem muito a que agradecer a Deus, a Jesus, por essa doutrina abençoada, né? Que nos oferece todo esse material de estudo, né? A presença dos Espíritos amigos em nossa vida, e nos ensina a compreender um pouco melhor o nosso Pai, né, o nosso Criador. Muito bom, pessoal. Muito obrigado aí pelas mensagens, né, que vocês deixam sempre, tão carinhosas, tão generosas. A gente encontrou aqui um grupo muito legal, muito afinizado aí nesse desejo de estudos, né, e eu fico muito feliz com isso. Um abraço, meus amigos, minhas amigas. Até a próxima semana, então, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Até lá.